Fala galera aí do oitavo ano, professor Salvador de História, certo? Quarto capítulo da apostila Dom Bosco, Independência das 13 colônias, ou seja, origem dos Estados Unidos. Pessoal, é muito importante esse tema, porque é um dos clássicos da história, é um dos assuntos mais importantes, né, que a história aborda, porque vai falar de a origem de uma das maiores potências mundiais que atua hoje no campo político, no campo econômico e no campo aí cultural do nosso planeta Terra. Ou seja, Estados Unidos da América. Antes de formar os Estados Unidos, vamos entender como ele era, né? Os Estados Unidos ele era apenas 13 colônias, pessoal. Isso aqui vocês tiveram lá no sétimo ano, né? 13 colônias, e os Estados Unidos, ele não chamava Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, ele era conhecido como 13 colônias, que eram aí regiões que pertenciam à Inglaterra, ok? Na verdade, essa região era para ser da Espanha, certo? Segundo o Tratado de Tordesilhas, mas a Inglaterra, ela ocupa a América do Norte, né? Primeiro que a Espanha, e pega aquele território para ela, que é esse território aqui que está em vermelho, aqui em maior, que no caso são as 13 colônias, certo? As 13 colônias, né, ela foi colonizada no reinado da rainha Elizabeth I em 1606, através de uma expedição britânica, através de navios que tinha como interesse chegar na América do Norte, explorar aquelas terras, ver se elas tinham ouro, se elas tinham prata, se era uma terra boa para o plantio e assim por diante, né? E o primeiro assentamento de terras que a rainha Elizabeth, junto com seus marinheiros, né, foi a região de Jamestown, que depois de diversas tentativas, né, de colonizar esta região, por fim, eles conseguem, através de guerras contra nativos daquela região, e eles acabam colonizando Jamestown, que no caso se localizava no estado de Virgínia. Virgínia, lembrando, né, o oitavo ano, que era em homenagem à rainha Elizabeth I, porque ela não casou, ela não teve filhos, então ela ficou conhecida como a Virgem. Então, a primeira região que a Inglaterra colonizou foi a região de Virgínia, certo? Então é muito importante vocês terem em mente. E através de Virgínia, ela ocupou essa faixa litorânea, né, do Oceano Atlântico, que aí no caso é a parte leste da América do Norte, beleza? Outra coisa importante que temos que pontuar, né? As 13 colônias, ela tinha uma divisão, pessoal. Ou seja, tinha as colônias do norte e as colônias do sul, que pegava Virgínia para baixo, e as colônias do norte pegava Maryland para cima. Significa que as colônias do sul era Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. As colônias do norte eram Maryland, Pensilvânia, Delaware, Nova Jersey, Connecticut, Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Nova Hampshire e Massachusetts. Ou seja, as colônias do norte, na época, ficou conhecida, né, como Nova Inglaterra. Por que Nova Inglaterra? Porque era uma região que parecia com a Inglaterra. Professor, parecia com a Inglaterra? Eu estou falando de uma região onde o clima era idêntico da Inglaterra. Era um clima frio, certo? Era um clima mais próximo da Europa, enquanto as colônias do sul eram um clima mais quente, que servia mais para a produção agrícola. Beleza? Então, vamos seguir. Outra coisa, pessoal, as colônias, né, elas tinham diferença. As colônias do norte e as colônias do sul, elas não foram iguais
na sua forma de povoar. Significa que as colônias do norte, lá das 13 colônias, antes dos Estados Unidos, a colônia do norte era uma colônia de povoamento. Significa que a maioria das pessoas que foram para o lado norte das 13 colônias eram pessoas que eram perseguidas na Inglaterra. Lembrando que há 13 colônias, né? Estados Unidos, ela foi colonizada em 1607, ou seja, no mesmo período ali que estava prestes a explodir a Guerra Civil Inglesa, a Guerra Puritana, ou seja, as revoluções inglesas. Então, muitos puritanos, muitos calvinistas, muitas pessoas vieram para as colônias da Inglaterra tentar mudar de vida. E tudo aquilo que não prestava na Inglaterra veio parar nas 13 colônias, ou seja, os Estados Unidos. E as colônias do norte, ela era povoamento, as pessoas iam lá com o interesse de povoar e desenvolver o local. As colônias do norte desenvolviam manufaturas, ou seja, roupas, tecidos, né? E produtos manufaturados através de uma pequena indústria manufatureira. Lá nas colônias do norte, a mão de obra era assalariada, ou seja, as pessoas recebiam salário. E a agricultura na colônia do norte era uma agricultura de subsistência, onde as pessoas, né, plantavam aquilo que elas precisavam, era para o seu próprio consumo. Já as colônias do sul, que no caso é Virgínia, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, era uma colônia de exploração. Significa que lá o clima era um pouco mais quente, então era melhor para plantar o tabaco, era melhor para plantar a cana-de-açúcar. Então lá vai desenvolver uma agricultura de exportação, ou seja, tudo que é plantado nas colônias do sul tem como objetivo mandar para a Inglaterra, ok? Professor, tá, tudo era para ser mandado para a Inglaterra? Pessoal, nem tudo. As colônias do sul, elas praticavam aí o contrabando, ok? E outra coisa importante, como as colônias do sul é uma agricultura de exportação, o famoso plantation, a mão de obra vai ser escrava, ou seja, escravos vindo da África, negros, africanos, trabalhando na cana-de-açúcar e na plantação de tabaco nas colônias do sul das 13 colônias. E outra coisa, as colônias do sul, elas eram mais dependentes da metrópole, ou seja, mais dependente da Inglaterra. Por quê? Porque ela precisava dos seus produtos para poder, né, vender para a Inglaterra. Mas, diante de tudo isso, as 13 colônias, elas praticamente cresceram mais livres do que o Brasil e do que a América Espanhola. A Inglaterra não exigia muito o pacto colonial entre as 13 colônias. Por isso que as 13 colônias, elas vão se desenvolver melhor que a América do Sul e que a América Central. E quando a Inglaterra for querer cobrar o pacto colonial das 13 colônias, elas não irão aceitar e vai desencadear a independência dos Estados Unidos, que ficará para a próxima aula. Beleza? Essa aula está baseada na página 166 e 167. Muito obrigado e até mais.